Nós queremos saudar os nossos amigos, ouvintes, vizinhos desta localidade com uma boa noite de salvação, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós queremos neste momento orar ao Senhor nosso Deus e darmos início a este culto de louvor ao nome do Senhor. Querido Deus, eterno Pai, na tua presença nos colocamos nesta hora para te louvar, te bendizer, te enaltecer, te glorificar, Senhor, exaltar o seu nome, que é o único nome dado no qual possamos ser salvos, no qual podemos ser salvos, e não há outro nome que possamos clamar, Senhor, e adorar, a não ser o teu nome, Senhor. Aleluia, que é santo. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença, obrigado por esta noite abençoada, noite gloriosa, aleluia, noite em que nós estamos, Pai, aleluia, comemorando hoje, Senhor, a tua presença em nossas vidas, mais uma vez, mais um dia que o Senhor nos deu aqui, Senhor, para estarmos juntos neste lugar, agradecendo ao Senhor, dando graças ao Senhor pela oportunidade que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito. Quero que o Senhor venha abençoar essas vidas que estão ouvindo, que vão escutar, que vão, Senhor Jesus, estar ao alcance deste microfone. Toma em tuas mãos, Senhor, guarda-os, protege-os, livra-os e conserva-os para que eles possam ouvir, aleluia, e assim guardar a tua palavra nos seus corações. Te agradecemos, fica conosco e nos ajude em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos louvar o Senhor com louvores da harpa cristã. Louve ao Senhor juntamente comigo, 139 da nossa harpa cristã, 139. Descido do céu, a obra perfeita na cruz consumou, e ali sua carne rasgada por véu, vivo caminho para o céu nos consagrou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Por Adão o pecado no mundo entrou, ninguém dessa lei se podia libertar, mas o Filho do homem por nós triunfou. Nele podemos do mal ressuscitar. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder, consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Do inferno prepaga aos maus a vida, por medo da morte este dardo cruel, o abismo eterno te pode salvar. Só Jesus Cristo, o bom Emmanuel. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder, consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Bem alegre buscamos a pátria de amor, a qual Deus no céu para nós preparou, onde sempre veremos o nosso Senhor, Cristo Jesus, que do mal nos libertou.
libertou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já manifestou. Deu-me paz, poder, consolador. Vivo contente, pois Ele me amou. Louvado seja o nome do Senhor. 116 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Eu vagava pela senda do horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua eterna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, aleluia, pela fé. Livre estou. Eu vagava pela senda do horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus. Eu vou. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, aleluia, pela fé. Livre estou. Louvores da harpa cristã. Louve ao Senhor. Eu vagava pela senda do horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua eterna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, aleluia, pela fé. Livre estou. 255 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Na cruz morrendo, meu Redentor, minhas maldades todas levou. Se o recebes em seu amor, os teus pecados Jesus perdoou. Quando Deus o sangue viu que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Deus quer salvar ao vil malfeitor, como promete, sempre fará. Nele confia o pecador, e pela fé vida nova terá. Quando Deus o sangue viu que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Breve se finda a tua luz, e no juízo tu vais entrar. Não te detenhas, vem a Jesus, que teus pecados deseja pagar.
Deus o sangue vil de Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Louvores da harpa cristã. Louve ao Senhor. Que maravilha, que grande amor, se hoje creres, salvo serás. Cristo te chama, vem pecador, e gozo eterno no céu fluirás. Quando Deus o sangue vil de Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós estaremos ouvindo a leitura da palavra do Senhor. Diaconisa Janete estará fazendo esta leitura neste momento. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, uma boa noite. Que essa noite seja de bênção na vida de vocês, como todos os dias é, mas que essa noite, que o Senhor possa falar o coração de vocês através da palavra, dos louvores que estão sendo entoados aqui. Eu vou deixar uma palavra que fica em João capítulo 4, versículo do 7 ao 21, que diz assim: Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor de Deus é qualquer que ama, é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Medite nessa palavra, em nome de Jesus, eu agradeço. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. 188 da nossa harpa cristã. Louvemos ao Senhor nesta oportunidade. Glória a Deus.
Louvores da harpa cristã. Louvemos ao Senhor, adoremos da beleza da sua santidade. Eterna em Cristo gozar, o que lá de cima buscar. Deixar meu Jesus em minha alma reinar. É gozo do céu para mim, é gozo do céu para mim, sim, gozo do céu para mim. Deixar meu Jesus em minha alma reinar, é gozo do céu para mim. Louvado seja o nome. Este gozo, esta alegria, este prazer que temos recebido de Deus para os nossos corações, que traduz em bênçãos. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque tudo que recebemos de Deus e que foi traduzido neste amor de Deus para com a nossa vida, nós procuramos passar para você e transmitir a você através do louvor, da adoração, da palavra. Fique atento. Uma meditação neste momento da palavra do Senhor com o nosso presbítero João, que nos estará trazendo-nos uma meditação nesta oportunidade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Estamos mais uma quinta-feira aqui nesta praça, porque saímos dos nossos lares, nos deslocamos. O irmão acabou de falar por causa desse grande amor. Nós estamos aqui como mensageiro do Senhor Jesus Cristo. E não paramos, porque nós estamos obedecendo uma ordem divina como mensageiro de Deus para anunciar
o seu santo evangelho. Está escrito na palavra de Deus, no evangelho chamado São Mateus, capítulo 13. Essa palavra não é nossa, não foi nós que escrevemos esse livro, foi os homens preparados por Deus, ordenados, para que hoje pudéssemos ouvir essa mensagem tão linda, que dá uma garantia ao homem salvar a sua vida. Diz assim a palavra de Deus no versículo 47 do capítulo 13. Jesus fez uma comparação do que acontece no mundo e o que vai acontecer após da partida nossa desse mundo. Disse Jesus: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a quantidade de peixes, e estando cheia, a puxa para a praia, e assentando-se, apanha para os cestos os bons e os ruins, porém, lançado fora. Meus amigos, Jesus falou essa parábola mostrando, fazendo o homem entender melhor o que ele pregava, porque se achavam difícil compreender aquilo que Jesus pregava. E ele usava parábola para explicar melhor ao povo a comparação que ele estava fazendo. Parábola é uma comparação. Ainda no versículo 49, ainda disse Jesus, depois da rede puxada para a praia e colocando nos cestos os peixes bons e os ruins lançados fora, disse Jesus: assim será na consumação dos séculos, virá os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Amigos, nós estamos aqui, nós somos servos de Jesus Cristo já há muitos anos, e estamos sempre anunciando essa palavra maravilhosa do Senhor. Estamos sempre falando de um só assunto: a salvação para o ser humano. E eu quero dizer para vocês, enquanto os mensageiros do Senhor Jesus Cristo estiver pregando esta palavra, aproveite a oportunidade, não perca essa oportunidade. Venha para Jesus enquanto é tempo, porque desde a criação do mundo, do homem, do mundo e do homem, quantos partiram para a eternidade sem Deus, sem paz e sem salvação? Nós estamos aqui nesta noite, nós estamos lançando esta rede ao mar. O mar significa povos, gentes na face da terra, e nós estamos lançando a rede. Essa rede, ela é a palavra de Deus. Jesus falou para os discípulos: vocês foram pescadores de peixes, mas de hoje em diante, vocês que me seguem, vão ser pescadores de homem.
Mas como é isto? É pregando a palavra de Deus e ensinando que o homem precisa se arrepender dos seus erros, daquilo que ele pratica, que essa palavra reprova, se arrepender e aceitar Jesus e segui-lo. É como eu acabei de ler. Um dia os anjos vão separar os bons dos ruins. Aqueles que rejeitaram em todo o tempo de vida que viveram na terra, ouvindo essa palavra e rejeitaram. Eles representam aqueles peixes que foi pescado na praia, que foi trazido para a praia, aquela rede cheia de peixe. E aqueles peixes ruins foram lançados fora e depois na fornalha. Meus amigos, nós estamos pregando aqui o aviso de Deus. Deus está avisando aos seres humanos na terra que se arrependam, que aceitem o Filho dele como Salvador. Porque o amor de Deus é tão grande para o homem, para o ser humano, que ele enviou o seu Filho da sua glória celestial, vinha à terra e nasceu de uma virgem e se tornou um homem como nós, se tornou um homem, um ser humano, um homem que sentia dor, doenças, como nós, sendo Deus encarnado. Ele veio trazer essa mensagem, esclarecendo que o homem precisa escapar da condenação eterna. E a condenação é esta: todo aquele que rejeitar a Jesus Cristo não tem escapatória. Aqui na terra o homem constrói um médico, quando tem dinheiro, tem o seu médico particular, tem o seu advogado particular. O homem pode tudo aqui, quando tem condições financeiras. Mas depois que passar dessa vida para outra, o seu dinheiro não valeu de nada. O seu médico não pode lhe ajudar, porque ele é uma pessoa mortal. O seu advogado não pode lhe ajudar, porque ele é um homem mortal também. Porque o seu médico precisa de Jesus e o seu advogado também precisa dessa salvação. Meus amigos, só Jesus Cristo dá garantia de salvação ao homem. Depois que partir daqui desse mundo, sem Jesus Cristo, aí que o homem vai ver, sentir, porque o Espírito ele é consciente de tudo que praticou, e ele vai ver o grande prejuízo que sofreu, que vai sofrer. A Bíblia diz que, ainda aqui acabei de ler, no verso 50, lançá-lo-ão na fornalha de fogo, e ali haverá, no dia que compareceu o grande trono branco, para serem julgados as almas daqueles que rejeitaram Jesus. Diz que ali haverá choro e ranger de dentes, porque vão receber a palavra final do grande juiz Jesus Cristo. Jesus hoje ele está como Salvador, mas no final dos séculos ele vai estar centrado no grande trono branco como juiz para julgar o ser humano, aqueles que morreram sem Deus, sem aceitá-lo como Salvador. Aí muitos vão dar de cara com o grande juiz Jesus Cristo e vão ouvir a palavra da rejeição
E é aí que vai haver choro e ranger de dentes, porque eles sabem para onde vão, aonde vão ser lançados. Mas o grande amor de Deus, este amor que o homem jamais descreve o seu tamanho, é que nós estamos aqui hoje por causa desse amor, pregando a palavra da libertação e dizendo que o homem aceite Jesus. Não perca essas oportunidades. Salve a tua própria alma, amigo. Salve a tua vida, porque na consumação dos séculos vai acontecer essa parábola que eu acabei de ler nesse momento. Que Deus te abençoe, que Deus faça você compreender toda a mensagem que é pregada aqui às quintas-feiras. Não estamos aqui para apresentar a nós mesmos. Nós não somos artistas, somos servos do Senhor Jesus Cristo e estamos aqui como mensageiros do Senhor, pregando a sua palavra. E a palavra é esta: te arrepende enquanto é tempo, porque pode ser tarde demais. Deus te abençoe. Deus possa te dar força, graça e compreensão para que você compreenda o que nós estamos pregando aqui nesta noite. Jesus Cristo, o meu Salvador e o teu Salvador. Amém, amém e amém. Glória ao nome do Senhor. Louvores da harpa cristã, 169 da nossa harpa cristã. Louve ao Senhor. Longe do Senhor andava no caminho de horror, por Jesus não perguntava quem teria o seu amor. Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fogo de tristeza e de dor. Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Louvores da harpa cristã. Louvemos ao Senhor. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar.
225 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Seja o nome do Senhor, aleluia. Eu confesso com satisfação que nessa luz me sinto bem. A paz entrou no coração porque vi um abrigo além. Fitei meus olhos e logo vi, e muito alegre eu fiquei. Prazer do céu também senti quando essa luz eu abracei. Queridos, é uma alegria muito grande quando nós nos sentimos assim, alegres, porque hoje eu completo 65 anos de idade. E neste dia, eu estou alegre, estou feliz, estou satisfeito, porque fitei meus olhos no Senhor, coloquei meus olhos no Senhor, e logo vi o seu amor para comigo, e tenho certeza que Ele está olhando para você. Coloque os seus olhos nele. Abra o seu coração e ouça a palavra do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Pastor Joel.
Meus queridos ouvintes, nós vos cumprimentamos nesta noite com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos felizes porque Deus nos trouxe mais uma vez aqui para vos falar uma palavra que Ele colocou no nosso coração para compartilhar convosco nesta noite fria e agradável, noite de inverno. Quero compartilhar convosco um texto bíblico que o Senhor me deu nesta noite para repartir com cada um de vocês que estão nos ouvindo esta noite. Do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, a partir do primeiro versículo. A visão de um vale de ossos secos. O profeta do Senhor teve uma ocasião, esta visão. Bendito seja o nome do Senhor. Uma visão muito interessante que nós passaremos a relatar para cada um de vocês nesta noite, meus queridos ouvintes. Veio a mim, veio sobre mim, diz o profeta do Senhor, a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Que coisa extraordinária! E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nevo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
E o profeta diz: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza o Filho do Homem. Louvado seja o nome do Senhor. Profetiza, ó Filho do Homem. E diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Louvado seja o nome do Senhor. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando se abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Meus queridos irmãos, quando nós vimos aqui no penúltimo versículo que lemos, Israel estava desterrado. O Senhor havia mandado um homem chamado Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia naquela época, e tinha levado aquela nação para o exílio. Eles estavam fora da terra em que moraram outrora. E então eles diziam lá: os nossos ossos se secaram.
e pereceu as nossas esperanças, nós estamos cortados. E foi num momento assim que Deus deu esta grande visão ao seu servo profeta Ezequiel, para mostrar a Israel que mesmo cortados, como eles se achavam ali, distantes da sua terra, já fazia quase 70 anos, Deus os levaria de volta para a sua terra e os faria viver como outrora. Meus queridos amigos, por que estamos vos falando isso? Porque cremos em um Deus Todo-Poderoso. Na nossa vida nos ocorrem muitas vezes momentos que nos fazem pensar: agora não tem jeito mais, eu estou cortado da terra, eu estou morto. Mas, meus queridos ouvintes, assim como Deus mostrou para o profeta Ezequiel naqueles tempos, centenas de anos antes da manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, assim Deus pode fazer conosco hoje. Israel se achava cortado, e Deus naquela visão mostrou ao profeta um vale cheio de ossos, e o profeta, olhando de perto, viu que os ossos estavam sequíssimos. Nós dizíamos lá na nossa família, no interior, estavam esturricados. E o Senhor perguntou ao profeta, que até ali não sabia o que significava aquela visão: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E o profeta, sem saber o que responder, disse: Senhor Jeová, tu sabes. Na concepção humana, não havia possibilidade de que aqueles ossos voltassem a viver mais, porque estavam sequíssimos. Mas, meus queridos ouvintes, nós cremos num Deus Todo-Poderoso, que trouxe à existência o universo. Quando não existia nada, Deus disse: haja luz, e houve luz. E assim sucessivamente. E então o profeta, atendendo a ordem do Senhor,
que lhe dizia: filho do homem, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes o seguinte: ossos secos, ouçam as palavras do Senhor. Certamente o profeta olhava e pensava: como esses ossos hão de ouvir, se eles não têm sequer estrutura? É um amontoado de ossos. Como ouvirão? Mas o Senhor mandou que seu profeta profetizasse sobre eles. E o profeta então falou para aquele amontoado de ossos sequíssimos: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Meus queridos amigos, estamos diante de um Deus vivo. Não é um Deus que os homens imaginaram e pegaram um pedaço de madeira e fizeram uma imagem e o chamaram de Deus, que sequer pode ver, ouvir e muito menos andar. Estamos diante do Deus vivo e todo-poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor então continuou a dizer para aquele profeta: eu vou pôr nervos sobre esses ossos, e eu vou trazer a carne sobre esses ossos, e eu vou estender a pele sobre esses ossos, e eles tornarão a existir. E o profeta foi dando ordens, mas eis que os ossos ainda estavam mortos. Já eram corpos, já tinham nervos, carne e pele, mas ainda estavam mortos. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o Senhor falou para o profeta: profeta, profetiza e diga ao Espírito que entre nesses corpos para que eles vivam. E assim o profeta foi obedecendo à voz do Senhor. E por fim Deus lhe disse o seguinte: então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, eu vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fazer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito e vivereis,
e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Meus queridos ouvintes, estamos aqui servindo a um Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, aquele que do nada fez existir aquilo que vemos com os nossos olhos e nos maravilhamos quando olhamos para o mar, quando olhamos para o sol nascer e subir e se pôr no ocidente. Este é o Deus a quem nós devemos servir. E você poderá dizer, mas quando? E eu vos digo, meus queridos, agora. Hoje, diz a palavra de Deus, se ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Deus vos fala, meus queridos amigos, pela palavra que Ele colocou em nosso coração, e nós estamos compartilhando convosco esta palavra. Nós não sabemos exatamente para quem estamos falando. Muitas pessoas poderão estar nos ouvindo sem que nós sequer imaginemos que elas existem. Mas o importante é que Deus está falando a sua palavra para os ouvidos e os corações dos seres humanos a quem Ele criou. Esta noite Deus está falando. E o dia que nós deixamos de existir para este mundo, nos apresentaremos ante a face do Senhor, e o Senhor pedirá conta de tudo aquilo que nós tivermos ouvido. E aquele dia tu dirás, bem que aquele pregador, um pouco rude, estava aquele dia na praça e falava exatamente isto que Deus pede de mim agora. O que farei? O que hei de responder para o Senhor? Pensem nisso, meus amigos, e que Deus em Cristo Jesus queira abençoar a cada um de vocês esta noite. Amém. Glória a Deus. Vamos estar orando agora, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, te louvamos, bendizemos o teu nome. Queremos te agradecer, Pai eterno, por tudo que o Senhor tem feito, pelas maravilhas alcançadas, pela minha vida, Senhor, por mais um ano de vida que o Senhor me concedeu no dia de hoje. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença, obrigado, Senhor, pelos anos passados sobre a minha vida. 65 anos que o Senhor faz com que eu complete no dia de hoje. Agradecido eu estou, Senhor, por esta oportunidade, de mais uma oportunidade que o Senhor me concede, de estar aqui neste lugar, aleluia, proclamando o teu amor, a tua graça, a tua infinita bondade e misericórdia. Por isso eu te agradeço, te peço a Deus que o Senhor continue abençoando os comerciantes, os trabalhadores, a todos que estão em nossa volta, os que estão, Senhor, tirando o seu momento de lazer. Abençoa as crianças, jovens, adolescentes. Te pedimos uma bênção especial sobre o pai de família. Toma em tuas mãos a mãe, os netos, os filhos, Senhor, os avós. Queremos te pedir que o Senhor continue abençoando cada lar aqui, Senhor, em nossa volta. Em nome de Jesus, Pai, que toda enfermidade seja repreendida e que todo mal, Senhor, seja banido do meio deste povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a graça
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com todos que aguardam a vinda do Senhor, e toda a igreja diga amém. E Deus abençoe a todos e até próxima, se Deus assim nos permitir.